talvez tenha se mantido longe desse assunto, mas você deseja então ter um livro, uma ferramenta que vai te ajudar a entender, a ter uma introdução breve a vários desses assuntos, né? Vários desses capítulos, vários desses temas que às vezes são muito complicados de a gente entender, e você quer ter isso com uma perspectiva de autores que estudaram aquilo, que viveram aquilo, que visitaram a terra, que conversaram com as pessoas daquela região, com árabes e judeus, entenderam essa situação ali que tem acontecido, tanto política, mas principalmente religiosa e social. Então você pode adquirir O que Devemos Pensar sobre Israel. Olá, leitoras e leitores da Chamada. Bem-vindos ao Momento Literário. Meu nome é Sebastião, nós somos editores aqui do Ministério Chamada. E nessa série nós temos apresentado alguns dos livros que publicamos. O livro que nós queremos apresentar hoje é O que Devemos Pensar sobre Israel, que é editado por Randall Price. O conflito atual envolvendo Israel, a faixa de Gaza e outras nações ali naquela região tem realmente feito com que o Oriente Médio volte a ser manchete constante nos noticiários, não somente do Brasil, mas do mundo inteiro. E essa realidade tem se repetido já há muitas décadas, o que levou então Randall Price a juntar vários teólogos para então lidar com esse assunto. E quem então é o editor desse livro? Randall Price ele recebeu seu PhD pela Universidade do Texas e ele foi professor por muitos anos na Liberty University. Ele se aposentou então ali em 2022. Ao mesmo tempo ele passou 20 anos trabalhando em escavações arqueológicas tanto em Israel quanto na Turquia, e ele também fez ao longo desse tempo mais de 100 viagens a Israel, seja levando grupos turísticos até lá, seja trabalhando então nessas escavações arqueológicas. Então a gente consegue ver que o autor é alguém que possui bastante conhecimento sobre aquela região, mas ao mesmo tempo, para a escrita desse livro, ele também reuniu vários outros teólogos para escrever cada um capítulo abordando uma temática específica. E esses autores eles também vêm de uma gama diferente de contextos. Nós temos autores judeus, nós temos autores árabes, nós temos autores europeus e também americanos. E alguns deles também com posições teológicas diferentes. E o livro então ele é estruturado em 3 partes. A primeira vai lidar com o que devemos pensar sobre as políticas de Israel. Aqui nós temos, por exemplo, capítulos falando sobre o movimento sionista, ou sobre o Estado moderno de Israel, ou sobre o direito de Israel à terra, ou sobre o Monte do Templo, a relação entre árabes e judeus, sobre essa questão da ocupação de Israel, Israel está ocupando a terra ou não, e também sobre a situação dos palestinos, o que nós devemos pensar como cristãos da situação dos palestinos, dos árabes naquele local. A segunda parte então vai tratar sobre o que nós devemos pensar sobre os problemas de Israel. Então aqui tem um capítulo falando sobre o Holocausto, sobre o novo antissemitismo, sobre a teologia da substituição e outros assuntos. E enfim, a última parte vai falar sobre o que nós devemos pensar acerca das perspectivas de Israel. Então, o que a Bíblia tem a dizer sobre o futuro de Israel, sobre os judeus como um povo escolhido de Deus, sobre os judeus que se tornam cristãos hoje em dia, como é que a gente deve entender essa realidade, sobre os cristãos palestinos também, e assim por diante. Aqui a gente já consegue ver, então, que esses capítulos vão tratar assuntos importantes e, ao mesmo tempo, muito polêmicos, e os autores eles fazem isso de uma forma muito equilibrada e muito respeitosa. Além disso, outro recurso que esse livro apresenta são 2 apêndices no final do livro. Um deles é uma entrevista então com Meno Kalischer, que é um pastor lá em Jerusalém muito conhecido pelos leitores da Chamada. A gente publicou já alguns livros dele, ele participa também anualmente dos nossos congressos em São Paulo. E também tem um debate, então uma conversa que foi feita com o John Piper, né, um pastor americano muito conhecido, também falando sobre a questão de Israel, o papel de Israel e a igreja e a relação entre os dois. Então também é uma conversa muito interessante que é um recurso extra que é apresentado nesse livro. Se você então realmente quer entender melhor esse assunto envolvendo a situação política, religiosa, social e cultural ali de Israel e do Oriente Médio, o que devemos pensar sobre Israel é uma ferramenta que vai te ajudar bastante nesse sentido. Se você quer saber mais, você pode acessar o link que está na descrição desse vídeo, você vai cair direto na página do produto, você pode ali comprar o seu exemplar ou também baixar uma amostra, ver mais informações, pesquisar sobre os autores e também se realmente permanecer esse interesse, então adquirir o seu exemplar do livro. Esse foi o Momento Literário de hoje, até a próxima.